Então vamos lá, pessoal, boa noite. A gente vai aqui dar início a mais um estudo, tá bom? Enquanto os outros pessoal não entra, a gente vai dando início aqui, vai ficar gravado, o pessoal pode estar assistindo posteriormente. Bom, eu vou começar a trabalhar com vocês alguns artigos de Freud, chamado Artigos sobre a Técnica. São textos onde o Freud ele vai começar a falar sobre a praxis psicanalítica como um todo, né? Como que a gente vai conduzindo uma análise, quais são os elementos ali que são essenciais, que ocorram, que estejam presentes nesse momento de análise. Então, no que se refere, claro, à técnica psicanalítica, à prática psicanalítica, né? E, no caso, como vocês vão pegar o caso Dora com a professora Adriane na próxima segunda-feira, é um caso onde vai tratar justamente sobre o tema da transferência, tá? Então, esse texto aqui, ele vai servir como um próprio reforço para vocês poderem estar compreendendo melhor a questão da dinâmica da transferência dentro aí do processo analítico, tá? O livro que o livro que no Companhia das Letras é o azulzinho, deixa eu ver aqui. É esse aqui, na Companhia das Letras, tá bom? Tem os artigos sobre a técnica, posso mandar para vocês posteriormente PDF, mas já mandei para algumas pessoas. É o livro que vai de 1911 a 1913. O texto é pequeno, não é um texto grande, mas é muito rico, porque a transferência em si, ela é algo assim basilar para que a gente consiga dar início a uma análise, para que a gente consiga é, fazer valer, né, o trabalho psicanalítico como um todo. Então, basicamente, a transferência é um modo de repetição de comportamento que o paciente ele vai estar apresentando ali em sessão. Eu vou falar aqui de forma mais tranquila, menos técnica, para ficar claro para vocês, até porque vocês vão se aprofundar mais através do caso Dora posteriormente, tá? Então, por exemplo, a transferência é basicamente um processo onde a pessoa repete em análise alguns comportamentos inconscientes. Esses comportamentos, eles são motivados e são impulsionados por afetos, normalmente inconscientes, mas pode vir também a acontecer em razão de afetos até mesmo conscientes, né, no âmbito da consciência. E aí Freud, ele vai discorrer, né, esse texto falando sobre como que funciona isso que ele vai dar um nome de transferência, como que isso funciona em análise, né? Eu preparei aqui para mim poder passar para vocês de uma forma bem tranquila, tá? Caso tenha dúvidas, podem anotar. A gente vai bater um papo no final aqui dessa aula a respeito da questão da transferência, para a gente poder elaborar aqui esse conceito, essa explicação de Freud, tá? Então vamos lá, pessoal. Todo ser humano, pela ação conjunta de sua disposição inata, ou seja, geneticamente determinada, toda vez, né? Só uma pausa aqui, que Freud fala de disposições inatas nos seus textos, ele está se referindo a disposições que são de um âmbito genético, tá bom? Normalmente, a criança, quando nasce, ela tem ali sim alguma coisa do temperamento do pai, do temperamento da mãe, são algumas coisas que são geneticamente determinadas. Freud, ele sempre citou, ele sempre vai frisar que o resultado dos nossos comportamentos, das nossas formas de lidar com a realidade, ele advém do cruzamento desse processo endógeno, que é um processo genético, e de um processo exógeno, que seria um processo aí da realidade. Então, cada pessoa está inserida numa cultura, cada pessoa está inserida num contexto social. Então, cada pessoa vai ser afetada pelo meio ambiente em que ela vive, no que tange o seu modo de comportamento, o seu modo de interpretação da própria realidade em si. Então, essa conjunção, né, desses fatores que são predeterminados, Freud chama de inato, e desses fatores que não são predeterminados, que são adquiridos conforme você se desenvolve, conforme você vai absorvendo a cultura do local que você vive, os costumes, vai dando um resultado X. A soma desses dois fatores é o resultado de que você é hoje. Então, por exemplo, a Jussiara cresceu em um lugar, ela teve uma família X e com situações específicas que levaram ela a desenvolver padrões de comportamentos que são unicamente delas. Depende, né?
basicamente, da forma com que ela interpretou a realidade em si, né? E também de fatores geneticamente determinados. Então, Freud ele não é nem 100% organicista, né? E nem vai levar somente para o lado da absorção cultural, né? Por empirismo, que eles diriam, no caso. Ele vai trazer justamente essa ideia de que, através do nosso desenvolvimento, nós temos aí o resultado da soma desses dois fatores, tá bom? Só fazendo essa introdução aqui para vocês entenderem o que é essa disposição inata. Então, todo ser humano, pela ação conjunta de sua disposição inata, ou seja, geneticamente determinada, e de influências experimentadas na infância, adquire um modo característico de conduzir sua vida amorosa. Isso é, né? As condições que estabelece para o amor, as pulsões que se satisfazem, então, e os objetivos que se colocam. Isso irá resultar em um certo padrão de comportamento frente a situações e pessoas que, no curso da vida, vai se repetindo, né? Sendo novamente impresso na medida em que as circunstâncias externas e a natureza dos objetos amorosos acessíveis o permite, e que, sem dúvida alguma, não escapam às mutações frente às impressões vividas recentemente. O que Freud quer falar com isso aqui? Além dessa questão aí dos fatores genéticos, né, dos fatores empíricos que você vai passar no decorrer da sua infância. O que é isso, Sam? É justamente aquela parte que eu falei, os fatores culturais, morais e éticos que você absorve com base na localidade que você vive, país, comunidade, região, estado, enfim. Então, por exemplo, isso vai resultar em um padrão de comportamento, um padrão de reação aos estímulos da realidade. E o que acontece? No caso, esse padrão também ele não é tão fixo assim. Ou seja, na medida em que as circunstâncias externas e a natureza dos objetos amorosos acessíveis permite a pessoa experimentar, né, as suas satisfações, sem dúvida alguma, não vai escapar mutações, ou seja, ou modificações em relação a essas impressões vividas recentemente. Ou seja, não é tão determinista assim, mas existe um padrão de fundo, né, que é justamente esses padrões infantis que causam, né, justamente essas marcas, vamos colocar nesse termo, que causam justamente a forma com que você vai reagir a determinados estímulos externos. E leia-se de estímulos externos, tanto as formas com que você vai se relacionar com as pessoas, com seus amigos, com sua família, como que você vai reagir às suas frustrações, como que você vai realizar os seus desejos, né? Se fosse tão fixo e permanente assim, a própria análise em si não teria como, por exemplo, fazer nenhum tipo de intervenção e alteração desse comportamento para o paciente, o analisando em si. Então, prosseguindo, pessoal. Oi, Tudo bem, pode falar. Está aberto, Cristiane. desculpa, Tranquilo, sem problemas. E aí, o que acontece, pessoal? Vamos partir aqui para é frente porque para a tô no gente poder. banheiro tomando banho, gente. Desculpa, eu não vi que estava aberto. Tranquilo, sem problemas. Vamos partir aqui para a questão da transferência. Os impulsos que nos levam a estes comportamentos têm origem em nosso inconsciente, possuindo acesso parcial à consciência, quando muito, apenas através das fantasias, permanecendo desconhecidos para a consciência da personalidade. Essa introdução de Freud aqui, ele está esclarecendo, por exemplo, como que se formam seus padrões de comportamento e de reação aos estímulos. E nesse parágrafo aqui, que eu fiz essa interpretação, né, para vocês, o que acontece? Normalmente, quando existe desprazer em uma ação, frente a alguma situação, alguns mecanismos de defesa entram em ação no psiquismo da pessoa, né, do sujeito, do indivíduo em si. E como que funciona isso, Sam? Por exemplo, a gente tem a repressão, a gente tem o recalque, né, que vai tornar inconsciente as representações que causam angústia para a pessoa. E o que ocorre, né, nesse caso aqui, desses impulsos inconscientes que de alguma forma encontram, né, acesso à consciência, mesmo que de forma parcial? Por exemplo, através da fantasia. Né? Um neurótico, por exemplo, ele não realiza 100% os seus desejos, até porque ele é castrado, ele passou pelo Édipo, né? Ele teve essa introjeção da lei, como diria Lacan. E aí o que vai ocorrer com o neurótico? Se ele não pode consumar certos desejos, ele os fantasia.
E através dessa fantasia, ele obtém algum tipo de satisfação inconsciente, porque através da fantasia aquilo está ocorrendo na realidade psíquica do próprio paciente. Mesmo que ele não consuma tal ato, nem mesmo que ele não profira, né? Professe, aliás, o termo que ele quer falar, vai depender da situação, mas o inconsciente ele encontra formas de estar se satisfazendo, mesmo que parcialmente, como, por exemplo, Freud trouxe aqui, a fantasia. Mas, por exemplo, Sam, mas aí me dá mais um exemplo, o sintoma. Os próprios sintomas histéricos, a gente vai trabalhar depois um outro texto que eu estou prometendo alguns dias já, a respeito de como que funciona na visão de Freud a somatização, né? Ou seja, a inervação somática, como que a histérica transfere essas questões que são do âmbito psíquico para um âmbito corpóreo, somático, né? Na linguagem de Freud. E o que que acontece com a histérica? Ele tem a somatização. Essa somatização é essa carga energética, pulsional ou libidinal, tá? Que vai encontrar uma forma de satisfação no próprio corpo através do sintoma. Então, quer dizer que a pessoa, ou seja, o inconsciente, né, encontra satisfação através dos sintomas? Sim. É o que a gente vai estar chamando em psicanálise de formação de compromisso. Por exemplo, o ego vai chegar lá para os impulsos do id, né, os impulsos inconscientes, os desejos recalcados, e vai falar assim, galera, desse jeito aqui não dá para vocês acessar a consciência. Porque se a gente tiver aqui uma satisfação e um prazer em relação a esse desejo, vai dar mais desprazer do que prazer depois. Não vai dar bom. Não sei, a minha mãe vai achar ruim, o meu marido não vai gostar, alguma coisa assim. Estão conseguindo entender até aqui? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Um de cada vez. Tranquilo, vamos para frente, né? Então, bora, que é muita informação e a gente vai discutindo depois. Então, beleza. Então, o inconsciente ele vai encontrar alguma forma de satisfação, mesmo que parcial. E aí, o que que ocorre, por exemplo, né? Esses impulsos, né, esses desejos, devido ao fato de ser inconsciente, ele permanece desconhecido para a personalidade. Normalmente, tem aí desejos infantis que foram recalcados, né? E a pessoa não tem acesso a esses desejos. Porém, quando muito, esses desejos eles podem encontrar alguma forma de satisfação secundária, através de uma formação de compromisso, através de uma fantasia, o que pode causar angústia também, né, na consciência da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa cuja necessidade de amor não é completamente satisfeita pela realidade, ela vai se voltar para toda nova pessoa com expectativas libidinais, no sentido de ter não essa expectativa sexual como um todo. A gente é sempre bom estar frisando que quando Freud fala de sexualidade, né, expectativa libidinal, ele está falando de atração e desejo, mas não necessariamente uma atração e um desejo que seja de cunho genital, né, para a consumação do ato sexual em si. Então, por exemplo, sendo assim, é perfeitamente normal que esses investimentos libidinais insatisfeitos e inconscientes se voltem para o analista. Aqui a gente está começando a entrar já justamente na questão da transferência. Por exemplo, a pessoa ela não teve aí uma satisfação pela realidade, por parte da realidade ou dos seus cuidadores, quando criança, referente a um desejo de amor e de atenção e cuidado, né? Essa pessoa, inconscientemente, porque normalmente essas situações que causam angústia e traumáticas são recalcadas para o inconsciente, ela vai transferir para o analista esse desejo de ser cuidado, de ser amado. Então, normalmente, a pessoa começa a ter ali uma relação com o analista, que a gente vai chamar de transferencial, aonde o analista se torna uma espécie de objeto de satisfação. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, Cristiane, Sérgio, Ciara, bacana. Então, vamos lá. Então, o analista, dentro desse processo transferencial, vocês já pegou a matéria de transferência e contra-transferência, não pegaram? Pelo que eu vi lá a professora Adriane falando. Já pegou. Bacana. Então, vocês não estão cru, né? Estão conseguindo acompanhar.
Beleza. Então, ele vai transferir para o analista, aqui nesse exemplo, né, esse desejo de ser cuidado, esse desejo de receber afeto do analista. Normalmente, essas pessoas, se o analista tem uma posição mais distante, a pessoa acaba se sentindo incomodada. O que pode levar a pessoa, por exemplo, a ter uma reação de uma transferência negativa depois, que a gente vai falar aqui mais para frente. E o que que acontece, pessoal? Esses investimentos que a pessoa faz, esses investimentos libidinais, normalmente se apegam a modelos pré-formados, frequentemente inconscientes e até mesmo conscientes às vezes também. Porém, revivem processos, desejos e situações carregadas de afeto. Então, quando a pessoa faz esse movimento, né, de um investimento ali libidinal no analista, transferindo e deslocando para ele uma figura, por exemplo, de um pai que foi ausente. Aí você fica naquela, você não, o paciente fica naquele processo, né, de ter esse sentimento para além de um analista para a pessoa. Há pessoas que têm transferência erótica, por exemplo, com o analista, e acaba, por exemplo, tendo essa ilusão de que talvez está sentindo vontade de se deitar com o analista ou com a analista também. Por exemplo, eu já tive pacientes que foi no banheiro urinar, uma paciente mulher, durante a sessão. E ela estava justamente trabalhando uma questão a respeito da sua própria sexualidade, enfim, tinha uma série de coisas. Esse processo, né, dessa ação específica que ela fez, online, né? Então ela foi com o celular para o banheiro, sentou no vaso e foi urinar. O que que eu fiz? Eu fingi que nada estava acontecendo, permaneci na chamada. E ela mesma, provavelmente, inconscientemente, fez esse movimento, né? Então, através desse movimento inconsciente, ela já mostra ali que ela tem essa questão de se querer colocar como um objeto de desejo sexual. Só deixa eu desligar aqui uma chamada. Desliguei. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Esses investimentos normalmente se apegam a modelos pré-formados. Lembra lá que eu falei das experiências infantis, normalmente recalcadas, né? Se tornam uma espécie de modelo de relação. Se você é uma pessoa que foi negligenciada, quando uma pessoa te dá atenção, você consegue justamente dar vazão a toda aquela carga libidinal que você, quando criança, tinha ali, né, carregada, né, de desejo de ser atendida no quesito de carinho e afeto. Normalmente, pessoas, por exemplo, que têm uma dependência emocional muito grande, tendem a ser pessoas que foram negligenciadas, né, na infância ou até mesmo na adolescência, em relação ao cuidado afetivo, né? É muito comum que isso aconteça. Alguns exemplos seriam, por exemplo, a projeção da figura do pai, da mãe ou até mesmo do irmão na figura do analista. Contudo, a gente não pode presumir, por exemplo, né, de que o processo transferencial ocorre somente em uma análise, ou seja, ela pode ocorrer também durante nosso cotidiano. Então, às vezes você está lá na empresa que você trabalha, sabe, você tem lá uma figura, um chefe, um coordenador, um supervisor, não sei, que é muito autoritário, que tem essa presença justamente de não te ouvir. Se você passou por um processo de ter cuidadores, não vou colocar não necessariamente pais, mas cuidadores autoritários no decorrer da sua infância, o modo com que você reagiu na sua infância, ele tende a se repetir transferencialmente nas novas situações do cotidiano. Não é a pessoa em si, é a situação e o afeto que te gera em si, que se liga justamente com o afeto inconsciente recalcado. E através disso ele consegue vazão na sua consciência através da angústia e do afeto que você viveu, por exemplo, no passado. Entendeu? Dá um joinha aí, quem puder, só para mim poder, oh meu Deus, para mim poder prosseguir aqui. Fechou. Eu vou perguntando aqui, pessoal, por causa que é muita informação. Qualquer coisa vocês me perguntam daqui a pouquinho. Eu vou abrir um espaço para a gente falar. Beleza. Outro fator a ser observado é que ela também pode ser considerada a mais forte resistência ao tratamento psicanalítico. Ela tinha a resistência não, perdão, a transferência. A gente vai entrar no aspecto aqui onde Freud ele vai discorrer
sobre como a transferência em si ela pode atuar como um processo de Lembrar de mim. resistência ao processo analítico. Servido? Obrigado. Servido? Obrigado. Sim. Oferece. Vamos lá. Pois bem, devemos manter em mente que a ocorrência da transferência e análise é de suma importância para o sucesso da mesma, tá? E, portanto, a considerar um mais poderoso meio de resistência, torna esse conceito o melhor. Essa ocorrência, né, algo como um tanto ambíguo, ou seja, falar que a transferência é crucial, né, de suma importância para o sucesso da análise e falar que ela é, ao mesmo tempo, também um processo de resistência, soa um pouco ambíguo. Mas, por exemplo, quando você tem aí um processo transferencial em relação a um afeto, né, com o analista, ou seja, quando você repete um padrão de comportamento com o analista, que é um comportamento que está ali inconsciente, né, através de alguns conteúdos e afetos recalcados, isso é um sinal, pessoal, de que você está perto de um conteúdo justamente que tem a necessidade de ser trabalhado. Desculpa. É justamente um conteúdo que tem a possibilidade, a viabilidade, né, de conseguir ser ali um tema de análise. Por exemplo, a pessoa, ela sofreu agressões físicas na infância, vamos colocar assim, muito grande, né? E depois disso, a pessoa tendeu a ser muito violenta, como uma forma de reação a isso com o tempo. Quando, por exemplo, o analista vai cavucando ali, que a gente fala, né, escavando o processo de formação desse sujeito, dessa pessoa, e se esbarra nesse acontecimento, por exemplo, ocorre que, normalmente, a pessoa ela tende a reagir com agressividade, porque é um afeto doloroso. É possível que transferencialmente todo aquele afeto de revolta e de raiva que a criança sentia por parte do agressor seja projetada no analista. Porque o analista, em análise, ele está me fazendo lembrar e falar e discorrer a respeito de um assunto que me causa extrema angústia. Então, para me defender de ter que entrar em contato com esse afeto, com essa experiência, com essa lembrança que é inconsciente, né? Na maioria das vezes, ou que eu prefiro não lembrar, eu vou reagir com agressividade para intimidar o analista a não falar sobre isso. E muitas das vezes a pessoa reage assim de forma involuntária, inconsciente mesmo em análise. Entende? Esse, por exemplo, é uma forma que pode acontecer a resistência através do processo de transferência. Por quê? Existe algo que me causa dor. Eu não quero falar sobre isso. Uma forma de defesa aqui nessa situação é reagir com agressividade para que não toque nesse assunto. Eu não quero falar sobre isso. E aí vai depender de um manejo clínico do analista de fazer a interpretação desse processo transferencial que se estabelece e devolver para o analisando essa questão. Olha, eu não sou seu agressor. Você percebe a forma com que você está reagindo? E a partir dessa intervenção, a pessoa começa a perceber como que é a sua reação a determinados estímulos que ele recebe. E a partir disso, a pessoa consegue trabalhar e elaborar ali em análise essa questão, esse afeto, essa lembrança que muitas das vezes causa angústia e está inconsciente, tá? Então, a gente sabe que o adoecimento neurótico se dá devido à falha das próprias resistências e mecanismos de defesa, como no geral, de manter inconsciente representações ou desejos recalcados. Ocorre que nesse processo, a libido, outrora consciente, agora desprovida das interpretações dos desejos recalcados, se liga a outras representações e fantasias inconscientes, podendo, nestes casos, reanimar o que Freud chamará de magos infantis. Então vamos lá. O que Freud quer falar com isso, Samuel? Traduz, né? O que acontece, por exemplo, pessoal, no adoecimento neurótico, né? O que faz uma pessoa ser neurótica? É justamente a falha das próprias resistências que mantém o conteúdo recalcado exatamente ali onde ele deveria estar, no inconsciente, né?
Quando há uma falha, quando tem uma brecha nesse processo de defesa, nesse mecanismo, né, de defesa, acontece que esses conteúdos inconscientes, eles têm um certo acesso à consciência e aí gera angústia do sintoma, né? Pode ocorrer a questão da formação do compromisso, que eu falei para vocês, que eu até brinquei, né? O ego fala com o id, olha, assim não vai dar, vamos ver que uma outra forma mais disfarçada para você conseguir chegar aqui na consciência, porque assim vai dar ruim. E aí, o que que acontece justamente nesse processo aqui que a gente está falando, de falha nas próprias resistências? Algum mecanismo de defesa, alguma resistência, algum processo mental, psíquico, que mantém esse conteúdo recalcado, esse afeto recalcado, né? No inconsciente, a partir dessa falha, ocorre sintoma neurótico. E aí, o que que acontece, por exemplo? Nesse processo, a libido, né, o afeto, a carga libidinal, né, a carga de afeto que outrora estava consciente, é agora desprovida de representações dos desejos recalcados, se liga a novas representações. O que que Freud está falando isso aqui? Ocorre que no processo de recalque, né, porque a gente tem num desejo, em algum processo, em algum pensamento, a representação, a imagem daquilo. Então, eu quero um carro. O carro, a imagem do carro é uma representação que eu tenho na minha memória, na minha mente, no meu psiquismo. O desejo de ter um carro, ele é carregado de libido. É isso que a libido faz. Ela tem essa função de ligar, né, uma representação a um afeto, tá? Então, a gente tem as pulsões que surgem ali do id, que fazem ali uma medida de exigência ao psiquismo, uma ação específica, visando a satisfação. No psiquismo, a pulsão ela adquire esse caráter de libido e se liga a um objeto específico, através do qual você vai chegar à satisfação. No caso, eu quero ter um carro. Por quê? Porque é mais confortável para mim ir para o trabalho, é mais confortável para me levar as crianças para a escola, vai depender de cada pessoa. Suponhamos que esse desejo de ter um carro, ele foi recalcado por algum motivo, né? Não sei, você foi proibido de comprar o carro porque você perdeu o dinheiro que estava na sua conta, não sei, né? Mas houve aqui, hipoteticamente, um recalque desse desejo de ter o carro. O que que acontece? A representação do desejo de ter um carro, de você que tinha ali de se imaginando, né, pegando o carro, dirigindo, ela vai ser recalcada para o inconsciente, de forma que você conscientemente não vai se lembrar desse desejo, e a libido, a carga afetiva que esse desejo, que essa representação carregava, normalmente, lá no inconsciente, ela tende a se deslocar e a se ligar a outras representações que são passíveis de ter acesso à consciência, de conseguir acesso à consciência. Por que, Samuel, que acontece isso? Porque essa carga libidinal, né, ela precisa ser satisfeita. Quanto mais desejo eu tenho recalcado, quanto mais eu sou castrado de ter satisfações pulsionais, mais a tensão libidinal aumenta no psiquismo, portanto, eu tenho um certo desprazer. O prazer, ele é o alívio da tensão. O aumento da tensão causa angústia, excitação, causa justamente um carregamento afetivo dessas representações que estão no inconsciente, até que em algum momento, por exemplo, essas representações inconscientes vão estar tão carregadas, né? Freud falava de catexia libidinal, que é justamente esse carregamento de energia, né? Essa carga libidinal, ela aumenta tanto nessa representação inconsciente que a representação adquire força para poder suplantar as resistências e conseguir acesso à consciência. Normalmente aí pode ocorrer um sintoma, um adoecimento neurótico que Freud está falando aqui, tá? Esse é o movimento da libido que acontece ali dentro do inconsciente. E aí o que que acontece? Nos casos, né, que essa libido chega no inconsciente, né, ali através da repressão, acontece de poder reanimar o que Freud chamará de magos infantis. As imagens que você tem das pessoas que te formaram pode ser uma imagem afetiva, por exemplo, não necessariamente é só coisa ruim a questão da transferência, a gente vai falar mais para frente aqui, mas, por exemplo, pode ser uma imagem afetiva boa, bacana. Pode ser uma imagem de carinho e ternura que você tem para com seu pai.
E aí você vê na imagem do analista justamente essa figura paterna de alguém que te ouve, que, a depender da situação, te passa uma orientação, né? E aí você tem essa transferência, esse deslocamento desse afeto de ternura que você tinha pelo seu pai no analista, ou na analista, né? Que pode ocorrer também. Então, por exemplo, no processo analítico, em suas investigações a respeito da etiologia dos sintomas, ou seja, né, da origem à raiz dos sintomas, buscará encontrar e tornar novamente acessível à consciência esses processos inconscientes que estão recalcados, né, visando, através dessa investigação, colocar essa libido a serviço da realidade. Ao se deparar com a libido recolhida em seus esconderijos, uma luta tem que se romper. Todas as forças que causaram recalque ou a regressão da libido vão se colocar como resistências ao trabalho. Eu vou dar uma pausa aqui, eu quero saber se alguém tem uma pergunta até aqui. A gente tem 5 pessoas, 6 comigo. Ninguém tem dúvida? Claro, Vocês é estão claro que corretos mesmo, sim. viu, gente? É, é tanta porção, é tanto recalque que, meu amigo, É, eu só aconselho não correr, resta dúvidas. mas eu acho que a Jussiara entrou depois, né? Esse texto aqui se Foi. chama Dinâmica da Transferência. É um texto que faz parte do conjunto de artigos do Freud, que se chama Artigos sobre a Técnica, que ele vai falar aí a respeito, Cristiane, na verdade eu não estou lendo o texto, eu estou lendo aqui uma interpretação que eu fiz do texto para ficar o menos técnico possível, mas eu penso não ter conseguido muito, porque se eu mudasse muitos termos que eram para ser técnicos, eu perderia o valor informativo do próprio texto, tá? Mas vamos lá. Jussiara, no caso, esse texto ele faz parte de um conjunto de textos que Freud chamou de artigos sobre a técnica, onde ele vai falar sobre a praxis psicanalítica, tá? E o que que acontece justamente na praxis psicanalítica? A gente tem alguns fatores que ocorrem. Nesse caso, a gente está falando da transferência. Depois a gente vai falar sobre repetir, recordar e elaborar, pelaborar, né? Sobre a questão da elaboração. Tem alguns outros textos que a gente vai trabalhando aí, que é um textos assim de Freud que fala justamente mais sobre a prática. Hoje a gente está falando sobre a dinâmica da transferência. Nesse texto, Freud fala o porquê e como se ocorre o processo transferencial em análise e o porquê que ele é importante, tá? E aí, como você não pegou o início, assim que tiver a gravação, você assiste o início, que aí você vai pegar do início também tudo certinho, tá? Mas se tem Certo. alguma pergunta específica, você pode fazer. Não está dando para acompanhar. Bacana. Você vai falar alguma coisa, Cristiane? Então tá bom, pessoal. Então eu vou dando prosseguimento aqui para vocês. Bom, o processo analítico em suas investigações a respeito da etiologia dos sintomas busca encontrar e tornar novamente acessível à consciência essas situações inconscientes, claro, né? Porque até aqui a gente está falando aqui, por exemplo, daquele processo de que tornar consciente aquele aspecto inconsciente que está causando sintomas e angústia, né? E aí, através dessa investigação, essa libido, essa carga libidinal, esse investimento que a pessoa faz em relação a esse desejo, a gente consegue deslocar ele para serviço da realidade, né? Vai ficar mais claro aqui na conclusão do texto sobre como que se funciona, né? Essa interpretação e esse manejo dessa transferência. Também na segunda-feira, com a aula da professora Adriane, ela também vai dar mais uma reforçada a respeito disso, tá? Então, ao se deparar com essa libido recolhida em seus esconderijos, ou seja, recalcada no inconsciente, nenhuma luta tem de se romper. Todas as forças que causaram recalque ou regressão da libido se colocarão como resistências ao trabalho. Pessoal, se a gente tem um desejo que foi recalcado e que está no inconsciente, é porque esse desejo ele causa angústia de alguma maneira à pessoa. Beleza? E a partir do momento que você, em análise, começa a entrar em um assunto, em um tópico sensível para o paciente, alguma situação que está ali recalcada e inconsciente de algo que é muito conflituoso para o paciente, é natural que as resistências, né, que mantêm
essa representação, esse desejo ali no inconsciente, porque, por exemplo, a resistência ela está sempre ali, mantendo os conteúdos recalcados no inconsciente. Entendeu? A partir do momento que em análise você chega e toca em alguma coisa que era para ficar escondida da consciência, as resistências vão interpretar que estes conteúdos estão tendo acesso à consciência, né? E de alguma maneira a resistência vai tentar manter no inconsciente, vai aumentar a repressão nesses conteúdos para impedir que venha a consciência. Por isso que Freud fala que num trabalho analítico a gente visa justamente vencer as resistências, porque é somente vencendo as resistências que a gente consegue acessar e trazer à consciência aquilo que é inconsciente, aquilo que está recalcado. Por isso que é um trabalho, né, um labor muito grande, o processo de análise, né? Justamente o processo de tocar nas suas angústias e, a partir do processo analítico, começar a ter um processo que eu posso chamar até mesmo de resignação, né? De conviver com as suas faltas, com os seus desejos inconscientes. Algumas pessoas vão chamar de sombra, né? Que é esse lado seu que você prefere não ver, não deixa quieto aí, não vamos mexer nisso, não. Então, a transferência, que é o tema aqui da aula, ela vai surgir como uma espécie de compromisso entre as exigências das próprias resistências, que quer manter isso recalcado, e as exigências também do trabalho de investigação e análise. O que que acontece? Quando o paciente transfere para o analista essa questão, por exemplo, que eu citei como exemplo, de uma pessoa que foi agredida na infância, né? Quando o paciente, ao tocar nesse ponto, transfere para o analista a sua raiva e o seu rancor, o seu ressentimento que tinha do agressor, é como se fosse um compromisso, né? Uma formação de compromisso. É como se fosse um acordo ali entre as exigências do trabalho de investigação, que quer puxar isso para a consciência, a resistência quer manter no inconsciente. Então, ao invés da pessoa deixar e vir à consciência esse conteúdo que causa tanta angústia, essa pessoa ela vai pegar aquilo que traria satisfação, por exemplo, que seria o quê? Reagir ao agressor naquela época, né? E a pessoa não reagiu porque era criança, porque talvez não tinha força para fazer isso, porque não tinha como ser feito, era criança, um adulto normalmente nessa situação hipotética. O paciente vai pegar esse ódio reprimido, esse ressentimento e vai transferir para o analista. Beleza, visto que então, isso tudo inconscientemente, pessoal. Então, visto que, por exemplo, você está querendo tocar nesse assunto e que eu não concordo sobre mim, nesse assunto, que eu quero esconder de mim mesmo, eu vou reagir dessa maneira, transferindo para você toda a minha angústia, todo o meu desespero, toda a minha culpa. Então, o processo de transferência, ele vai estar agindo como um intermediário ali entre os desejos, né, da resistência de manter recalcado e, portanto, né, esse conteúdo, ao invés de se voltar contra si mesmo na consciência, causando angústia, você direciona um ataque ao analista, nesse caso de uma transferência negativa. Mas há, por exemplo, como eu disse anteriormente, também transferência erótica que pode acontecer também em uma análise. Então, a pessoa é uma pessoa que tem muita repressão sexual em si, ela tem alguma questão com a sua própria sexualidade, não necessariamente em questão de orientação sexual, mas em relação ao seu próprio fazer e lidar com o sexo, nem o seu corpo. É muito provável que uma pessoa que é muito retraída, né, que se reprime muito e tem um desejo, né, normalmente a histérica, ela tem um desejo sexual muito grande, então ela tem uma questão moral muito grande com essa questão desse seu desejo muito grande também, e acaba tendo uma repressão muito maior, resultando nos seus sintomas histéricos. A possibilidade, por exemplo, como o caso de Ana O, que vocês olharam, ela teve um processo transferencial com Breuer. Vocês lembram que, por exemplo, ela começou a sonhar, né, a falar que ela estava grávida de Breuer, né, que justamente ela tinha essa fantasia de ter uma satisfação sexual com Breuer. Era um processo transferencial. Ao invés da pessoa achar, né, que ela tem essa sexualidade mais intensa, mais assim aflorada, a pessoa passa a pensar que, por exemplo, a analista está dando em cima de mim.
Ou eu, particularmente, né, ao invés de assumir que eu tenho desejos, né, pelo analista, eu começo a ter uma transferência também negativa, a possibilidade de achar que o analista está dando em cima de mim, ou eu posso transferir esse desejo sexual que eu tento reprimir para o próprio analista também. O analista, ele se presta, né, como objeto justamente ali no âmbito da análise, no âmbito da sessão. É o objeto que, por exemplo, o paciente vai projetar as suas angústias, as suas dores, os seus desejos, os seus medos, as suas inseguranças também. Por exemplo, eu tive um paciente que ele falava assim, Sandra, tem hora que eu acho que eu te encho o saco aqui em sessão. Sabe, eu acho que sei lá, eu te deixo sem paciência. E isso tudo eram confabulações dele, porque justamente ele passou por um processo de abandono parental muito grande, né? Ele nunca teve afeto. E depois de um determinado tempo, por exemplo, que ele aceitou, por exemplo, que ele não me causava nenhum tipo de transtorno, que ele não me incomodava em análise, e devido eu trazer essa ética, né, esse cuidado para com ele como uma pessoa fragilizada que ele o era, ele começou a pensar, por exemplo, que eu tinha interesse afetivo nele. Aí eu tive que trabalhar tudo isso também em análise com ele, né? Porque justamente o que aconteceu foi um processo transferencial. Porque, tipo assim, por que que ele está tendo essa atitude compassiva comigo? Por que que ele me ouve? Aí hoje, justamente, ele tem um outro processo transferencial comigo, né? Aonde ele começa a me tratar como se eu fosse uma espécie de amigo. Cabe a mim entender, como analista, que eu não sou amigo dele. Eu sou analista. Mas a partir do momento que você percebe que ali o seu paciente tem esse processo transferencial em você, lembra que eu sempre falei? A gente trabalha com o que o analisando traz em análise, na sua associação livre. E o que que acontece? Se a pessoa está tratando você como amigo, né, e bota você nesse lugar de amigo, nesse lugar de pai, de irmã, irmão, de mãe, que seja, né? Ele está tendo esse processo transferencial, isso é uma ferramenta, porque ali é um sintoma que está vindo à tona. Se tem uma transferência, seja positiva ou negativa em relação a você, né, ali em análise, isso é um padrão, há algo de um afeto inconsciente, de um desejo inconsciente que está ali subjacente a essa transferência que o paciente está fazendo em você. Estão conseguindo captar? Belezinha, então. Então vamos prosseguindo aqui, pessoal. Então, ficou claro, né, que a transferência, só para mim prosseguir aqui, é justamente esse acordo, né, entre a resistência que quer manter lá e o analista, né, a análise aqui querendo trazer para a consciência. Ao invés de você jogar da resistência, deixar isso vir para a consciência, e causar uma extrema angústia e causar um extremo desconforto, esse afeto, né, esse desejo, ele acaba sendo deslocado para o analista, né, como um objeto aonde a pessoa vai direcionar a sua satisfação, a sua catexia libidinal que está ali inconsciente, que você está tentando trazer à consciência. É mais ou menos por aí que tem o processo e da transferência, como funciona. Como o trabalho de uma análise se segue através da superação das resistências, após essa superação primeira, ou seja, após vencer essa primeira etapa, né, da resistência, os outros componentes desse complexo sintomático não terão maior dificuldade. Então, por exemplo, o início de análise ele é bem complicado. Normalmente a pessoa não tem confiança com você, apesar, assim, você chegou ali do nada, ela vai falar de temas sensíveis, né? E o que que acontece? A partir do momento que você vai superando as primeiras resistências, que você vai interpretando as primeiras transferências que a pessoa fizer em relação aos seus desejos, às suas angústias em você, vai ficando mais fácil da pessoa conseguir digerir isso. Que ela vai pegando o jeito de poder se situar dentro da análise e de se elaborar dentro da análise. Entendeu? Bacaninha? Vou prosseguir então, pessoal. Assim, a transferência na análise sempre nos aparece apenas como a mais poderosa arma de resistência. E podemos concluir que sua intensidade e duração
é efeito e expressão da resistência em si. Enquanto houver o processo transferencial em relação ao analista, né, ali que você vê, isso é um processo de resistência. Por que, Sam, que é um processo de resistência? Porque ao invés da pessoa digerir e receber esse afeto e elaborá-lo em análise, ele transfere para você. Então, por exemplo, a minha vida nunca dá certo. Nunca dá certo, porque todo mundo me passa para trás. A minha vida nunca dá certo, porque todo mundo sempre me traiu. Ninguém presta, só eu. Vocês estão entendendo que a pessoa está deslocando ali? É uma resistência esse processo transferencial. Por que que é uma resistência? Porque ao invés da pessoa aceitar que ela, por exemplo, é uma pessoa difícil, ou que ela precisa melhorar alguns pontos, a pessoa justamente transfere para o outro justamente a culpa que ela sente de si mesma. Então se torna resistência, porque ao invés de me ter na minha consciência de que eu sou uma pessoa difícil de lidar às vezes, é mais fácil ter para mim que o outro é difícil de lidar sempre. E assim que a resistência não, a transferência funciona como uma resistência. Então, prosseguindo no nosso raciocínio, podemos destacar, né, para motivo de uma elucidação maior do que falamos até aqui, que temos algumas formas de transferência muito comuns de ocorrer em uma análise, como a positiva e também a negativa. Ou melhor, sentimentos ternos e sentimentos hostis. Aqui começa a clarificar um pouco mais, porque você tem uma transferência positiva e uma transferência negativa. Lembra que eu falei que tem também a possibilidade de você ter ali um analista transferindo para você uma transferência positiva, de afeto, de carinho, algo do tipo? Então, os Freud vai falar, né? Que são afetos são sentimentos ternos, né? Afetos de ternura, ou tem aqui os afetos hostis, que é justamente como eu citei como exemplo, aquela pessoa que foi agredida, que não conseguiu reagir nem se defender. Hoje, quando ela se sente acuada, né? Quando ela se sente provocada, ela reage nesse processo de hostilidade justamente para tentar se preservar. Na positiva ocorrem sentimentos amigáveis, que são capazes de permanecer e fluir tranquilamente pela consciência e até mesmo nos prolongamentos deste no inconsciente. Então, por exemplo, como é algo que traz prazer, normalmente ninguém tem desprazer em amar. Ninguém tem desprazer em mosquitar dengue, gente. Ninguém tem desprazer em ser amado. Ninguém tem desprazer em ter bons afetos, uma boa relação com os outros. Gente, realmente é um mosquito da dengue. Morro de medo, porque é muito ruim. Ai, ai. Deus me defenda. Não pode, É... pelo amor de Deus. Oi, Jussiara. Mata logo, meu filho. Vai esperar aí? Já matei. Mas Ah, nossa, essa muito época de bem. chuva e calor aqui em Goiás enche de Ah, mosquito da dengue. Estou quase finalizando, eu vou passar para as perguntas aqui para vocês, tá? Então, na positiva ocorrem sentimentos amigáveis, que são capazes de permanecer e fluir tranquilamente pela consciência e até mesmo os prolongamentos destes no inconsciente. Então, se é algo que causa prazer, se é um processo, né, afetivo de amor, é muito improvável que você tenha algum tipo de resistência, porque a resistência e o recalque é ativado normalmente quando há um processo de angústia na consciência. Está no mudo. Você está falando comigo, Cristiane? Ah, não. Tudo bem. É porque Ó, tem hora que eu falo com o pessoal daqui e eu esqueço que a câmera está aberta, parece que eu estou não, falando sem aqui. problemas, tranquilo. Então vamos lá. A transferência ela se presta, né, à resistência na terapia somente na medida em que é transferência negativa, vai dizer Freud, ou positiva de impulsos eróticos reprimidos. Tá? Esses impulsos eróticos, essa transferência erótica que pode ocorrer no processo de terapia, é justamente um derivado de um processo de uma transferência positiva. Porque normalmente a criança, ela tem um desejo recalcado ali, depois que passa pelo Édipo, que é esse desejo por essa figura materna ou paterna, né? Quando adulto, essa pessoa ela já tem uma certa genitalidade que a criança não tinha no passado.
Então, há a possibilidade do adulto ter essa transferência erótica no analista a partir do momento que ele tem o analista ou a analista como um de seus cuidadores, isso lá no inconsciente. Lembra que eu falei que tem as imagos, né, que o Freud falou, as imagos infantis, que normalmente estão recalcadas no inconsciente? Então, o analista, ele, por uma questão de associação, né, e de uma questão de parâmetro, talvez, né, da posição que o analista ocupa dentro da análise, é muito fácil, né, de haver essa ligação inconsciente, né, de haver esse investimento inconsciente no analista como se ele fosse uma dessas imagens que estão no inconsciente. Então, por exemplo, ela só vai ser negativa se for uma transferência negativa, diz o Freud, ou positiva de impulsos eróticos reprimidos. Ao interpretar a transferência do paciente, o psicanalista ele vai desligar de sua pessoa esses componentes afetivos, tornando objeto de análise. Que é isso aqui, pessoal? Então vamos lá. Ao interpretar a transferência do paciente, o psicanalista desliga de sua pessoa estes componentes afetivos, tornando-o objeto de análise. Então, vamos pegar o caso da agressão. Olha, você está reagindo com agressividade comigo, mas, na verdade, você está tentando se defender da pessoa que você não conseguiu se defender na infância, quando você era abusado, quando você era agredido. E aí você desloca, né, esse afeto de você novamente para a consciência do paciente. Entendeu como é que funciona o manejo da transferência? Olha, você está tendo essa transferência, né? Esse desejo erótico por mim, mas não é pela minha figura. Talvez é pela representação que eu causo no seu inconsciente de alguma figura que você já teve esse desejo e você recalcou. E aí você joga na consciência. Então, ou seja, a transferência desloca para você, né, como resistência, ao invés de deixar chegar à consciência esse desejo erótico, e você pega e joga de novo na consciência, através da sua fala. Conseguiu compreender, pessoal? Eu vou ficar perguntando porque é muita informação, mas parece que está tudo bem. Eu acho. Eu O estou Professor, Cristina está acompanhando coçando a o cabeça. texto aqui, aí tá mais fácil de entender, porque aí no onde você falou, Uhum. fala assim, ó, o médico quer levá-lo a inserir esses impulsos afetivos no contexto do tratamento e no contexto da sua história, a Exato. Eu vou falar submetê-los isso à mais para frente. consideração intelectual e conhecê-los segundo o seu valor psíquico. Então, significa que essa transferência, esse jogo, né? Vamos chamar de jogo, mas não é um Uhum. jogo. Dentro da terapia, a pergunta e resposta é como se o terapeuta é o terapeuta trazendo à consciência o que mais incomoda no paciente para que ele não tenha essa transferência ou para que ele entenda que essa transferência não é saudável. É justa, a transferência é um reflexo de comportamento recalcado, né, de desejos, de angústias. Através dela, é como se você pegasse ali, através da transferência, o fio condutor que vai te levar a algo que está no inconsciente, que está por trás desse comportamento. E aí E você ela pode traz ele ser, à consciência para ser trabalhado, entendeu? entendi, ela pode ser também feito como parte de projeção. Eu projeto na minha Uhum. terapeuta, no meu terapeuta, algo que eu queira realizar na minha vida, mas que não funcione daquela maneira para mim. Exatamente. O conceito de projeção, quem vai trazer mais detidamente trabalhando no processo de transferência é o autor Ferenczi, né? E é muito válido. Freud vai adotar esse conceito depois, esse projetar no outro, né? É esse processo da transferência mesmo. Essa parte que você leu está bem na minha conclusão aqui. Quer ver? Já a transferência positiva baseada em afetos de ternura serviria como um veículo de sucesso da análise, exatamente como em outros métodos terapêuticos que se valem do termo vínculo ou aliança terapêutica. Por exemplo, em outras abordagens da psicologia, né? Não que a psicanálise seja somente uma abordagem em si da psicologia, mas eles tratam da aliança terapêutica que precisa se formar para que se dê o tratamento, né? Então, Freud fala assim, tá, se é justamente na transferência negativa ou positiva de cunho erótico que a gente tem ali as resistências,
A positiva de ternura, então, não serve para nada? Não. É justamente dessa transferência de ternura, através dessa transferência de ternura, que o paciente vai desenvolver uma confiança em você. Se não tem essa transferência de ternura, como que a pessoa vai conseguir suportar um processo de análise onde você traz desejos ali que ela não quer saber? Desejos que estão inconscientes ali, entendeu? Coisas que vão causar angústia. Se você não tem essa transferência de respeito e de confiança, que é essa transferência positiva, né, que é essa transferência de ternura, você não consegue. Tá bom, Jussiara, muito obrigado por ter participado, tá bom? Eu Depois que você termina de assistir. agradeço. Tudo bem. Então, assim, é justamente nesse processo, né, que você tem esse vínculo terapêutico, aonde você vai conseguir é, fazer com que o paciente comporte, porque nada adianta o paciente ter essa transferência negativa, denunciando ali as suas resistências, se ele não tem uma transferência positiva com você também, ó, a transferência de afeto, né? Porque é justamente através dessa transferência afetiva, claro, dentro dos limites e princípios éticos que um psicanalista tem que ter no seu processo de trabalho, né? Mas é necessário ter essa confiança, essa transferência de afeto. É necessário que o paciente confie na figura do analista para que ele possa se abrir, para que ele possa associar livremente, sem reserva, sem autocrítica, né? Para que ele possa falar sobre a sua sexualidade, se precisa for, se for uma questão a ser trabalhada, para que ele possa falar sobre seus traumas, né? Coisas que ele nunca falou para ninguém. Então, essa transferência positiva também tem a sua função, é isso que Freud quis dizer aqui nesse pedacinho do texto. Então, eu já vou ler aqui a conclusão, para a gente poder debater uns 20 minutinhos sobre esse assunto. Através do trabalho e análise, interpretando a transferência, superando as resistências, na busca da libido extraviada do consciente, começamos a penetrar no inconsciente, os processos de escavação da análise. As reações que obtemos trazem à luz alguns dos processos inconscientes. Os impulsos inconscientes não querem ser lembrados como a terapia almeja, nem trazer para a consciência. Eles procuram, na verdade, se reproduzir de acordo com a temporalidade e a capacidade de satisfação inconsciente da fantasia. Já o psicanalista visa levar o paciente a inserir esses impulsos afetivos no contexto do tratamento de sua história, o submetendo a uma consideração intelectual e os discernir segundo seu próprio valor psíquico. Ou seja, é sobre o processo de elaboração que a gente vai falar posteriormente, que é um outro texto, que você traz esse conteúdo inconsciente. Tá, mas e agora? Simplesmente eu vou trazer para a consciência algo que está lá no recalque, que está no inconsciente? Não. Através de trazer para a consciência, aliás, depois de trazer para a consciência esses afetos, esses desejos, se faz necessário o trabalho de elaboração. Falando em termos bem miúdos assim, é a parte onde o paciente ele vai digerir aquilo, né? Quando eu falo para vocês que o paciente tem que atravessar o seu passado para que ele fique para trás e se torne realmente passado, é justamente isso, trazer à consciência esses conteúdos angustiantes, muitas das vezes que estão recalcados, trabalhá-los através da análise, né? Freud vai falar aqui nessa parte do texto, que é bem na conclusão, que é justamente nessa consideração intelectual. O paciente vai elaborar, né, o acontecimento, vai elaborar o trauma, né, justamente, e vai discernir essa situação segundo o seu próprio valor psíquico. Como valor psíquico, traduza-se, né, segundo as suas próprias concepções morais, éticas, segundo as suas próprias capacidades psíquicas. Quem acompanha aqui o caso Aurora, né, que a gente faz aqui, já deve ter ouvido eu falar que, tipo assim, eu comecei a planejar justamente como que eu ia fazer intervenção, que aí talvez ela ia chegar nessa concepção, que a gente ia ligar nisso aqui. Ela foi, tipo assim, elaborando a maneira dela. Ela foi para um lado totalmente oposto do que eu achava que ela ia. E ela tá ótima, sabe? Ela fez o quê? Uma elaboração de acordo com o seu próprio valor psíquico, de acordo com suas próprias concepções, com suas próprias capacidades. E também de acordo com as próprias capacidades que ela foi adquirindo no decorrer da análise. Então é isso, pessoal. Ô, Samuel, Ô, seu Sérgio.
Samuel, essa, essa questão de uma pessoa ter preferência, né, por pessoas mais, no caso de pessoas, né, a questão até mesmo de homossexual ter preferência por pessoas que têm mais idade, está relacionado com isso aí também? Eu não Questão sei se eu do... entendi bem essa pergunta. Você fala sobre as pessoas terem É, atração por homens ou mulheres mais velhas? sim, a questão dentro da própria homossexualidade, que tem pessoas que ela tem aquela coisa de querer se interessar por homem mais maduro, entendeu? Olha, Existe isso aí casos eu vejo não necessariamente só nos homossexuais, eu vejo inclusive em mulheres. Hoje em dia, as meninas mais novas todas preferem homens mais maduros. É um processo de projeção paterna, na maioria das vezes. A gente não pode generalizar e falar que é sempre assim, tá? Mas independente de ser homossexual ou heterossexual ou transexual, né? Essa pessoa, se ela gosta normalmente de uma pessoa mais madura, há sim a possibilidade de uma projeção do pai, tá? Eu conheci uma moça que Uhum. projetava, que só gostava de ficar com homens mais velhos, mais gordinhos, carecas e barbudos, né? E ela justamente teve um processo muito difícil com relação paterna, né? E ela tinha todo Ah, um modo perverso de se relacionar sexualmente mesmo com esses homens, de dominação, que era justamente o processo onde ela, Sérgio, dominava o pai, aonde ah, ela se vingava do pai ali. E ela sentia uhum. prazer nisso. É um processo de projeção. Para algumas pessoas, sim. Outras não, tá? Tem pessoas que simplesmente gostam de pessoas mais maduras por questão de Segurança, compatibilidade mesmo, né? Tem pessoas mais jovens que têm uma mentalidade mais madura e preferem lidar com pessoas mais maduras também. É caso a caso que a é, gente analisa essas questões, pronto, tá? beleza. Ô, Samuel, outra coisa, tu falou na questão da neurose, né? Uhum. O que a gente chama de esquizofrênico, ele é neurótico, é isso que a gente chama, é? Não, é esquizofrenia, né? Que Freud vai falar. Ele dá um outro nome que me fugiu a memória agora. É, Ele dá um que outro nome, mas eu acho que tá aqui. eu te vi Ah, falando sobre a neurose, aí eu me lembrei onde é que se encaixava, a né? esquizofrenia, ela tá pro lado da psicose, tá? Psicose, né? Por conta das meu Deus, alucinações. Acho. Ah, Por causa psicose, das né? alucinações, né? Então ela tá mais o delírio, né? Ela tá mais relacionada ao processo da psicose mesmo. Mas Beleza. o Freud, ele vai dar um outro nome para essa questão da esquizofrenia. Tá, depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Eu vou procurar. Tranquilo. Beleza. É que ele tem um outro nome que ele dá para a questão da esquizofrenia. Uhum. Concebeu. Mas aí, respondendo a sua pergunta especificamente, é mais ligado ao processo da psicose, por conta dos delírios, tá bom, Sérgio? Beleza. Obrigado, Certinho? Samuel. Não quer isso. Mais perguntas, pessoal? É um tema muito legal para vocês fazerem perguntas, viu? É muita, é Eu muita tenho A coisa. muitas. transferência. Vamos lá. Ai, Sam, andou acontecendo tanta coisa que a gente fica até assim, né? Meio tonto, mas tudo bem. Uhum. É, quando é um caso, a gente pode falar que em casos de abuso, aproveitando a pergunta do Sérgio, casos de abusos, tanto com meninas quanto com menino, né? Que ambos os sexos. Isso pode se tornar uma parafilia? No caso, um amor, eu estou falando de abuso coletivo. Mas aí a gente foge do tema transferência. Mas, Depois mas, você me porém, responde, então. tranquilo, mas, porém, contudo, todavia, em psicanálise, tudo depende. Sabe por quê? Vai depender de como que isso vai afetar a individualidade dessa pessoa. Claro que vai afetar de forma negativa, mas tem pessoas que, de alguma maneira, e isso é muito interessante de se observar, às vezes, que a gente vê, elas conseguem superar sozinhas essa situação, essas situações. Outras não. Outras podem, desencadear um quadro de parafilia? Pode.
Perversão? Pode. Psicose? Pode também. No caso de uma dessas vítimas, né, assim, de assédio, pode fazer essa transferência na fase adulta? Sempre Pode. procurar, ao invés de buscar pessoas mais velhas, buscar pessoas sempre bem mais novas. Fazer o processo reverso. Você fala daquela questão do abusador que foi abusado? Talvez seja diferente. Isso, também. Pode ocorrer, mas não necessariamente. Por exemplo, eu já atendi um rapaz que ele gostava de rapazes e ele gostava de se relacionar com rapazes mais novos. Mas é justamente pelo fato que, por exemplo, a adolescência dele, ele teve muita repressão em casa devido à sua sexualidade. E ele não conseguiu Entendi. viver sua adolescência, então ele se relacionava com pessoas mais novas e vivia novamente a sua juventude. Uhum, Mas não necessariamente era uma questão de abuso. Há possibilidade de ocorrer isso que você disse, né, de um abusador tornar abusador, mas é muito pessoal. Porque tem pessoas que foram abusadas que não se tornam abusadores, por exemplo, né? uhum, Ivanete, entendi. depois você lança mais aí, Cristiane. Vamos atender a Ivanete aqui, que aproveitar que ela está perguntando. Tranquilo. Vamos lá, Ivanete. Vamos lá. Tem fato também de não haver essa transferência, de você atender um paciente e não ter essa transferência? Pode ter? Há a possibilidade, talvez o paciente não tenha uma transferência negativa, mas se não houver aquela transferência que eu falei, pelo menos positiva, dele confiar em você para se abrir, né, para ter esse vínculo terapêutico, fica difícil você analisar o paciente. Mas, por exemplo, Ah, se o paciente era confia em mais, você, pode falar. era mais sobre a, é que eu não falei, mas é mais sobre a negativa a minha pergunta. Ah, tá. Não, não necessariamente, tá? É obrigatório. Mas é bem Hum, comum de acontecer. Vocês vão ver quando vocês forem atender. Muito comum. Quando você começar a dar uma puxada ali, uma tocada na ferida mesmo ali, do sintoma, né, na raiz, a pessoa, ela, tipo assim, pular fora uhum, mesmo. A Aurora, por É exemplo, foge da eu não sessão. falava para ela que eu não confirmava se ela tinha TDAH ou não. Um belo dia ela chegou em mim e falou assim: eu preciso que você me responda. Por que que você não me fala? E eu, porque eu não estava dando para ela a resposta que ela queria. E aí ela projetou ela em mim queria, justamente a questão da mãe, para quem acompanha o caso, sabe? Que achava que ela era boba, que ela não conseguiria lidar com as coisas e por isso não falava, e achava que ela era ingênua e tudo mais, entendeu? Aí quando ela percebeu, ela... hum, Mas é muito comum de acontecer, gente. Se não acontece a negativa, vai acontecer uma transferência erótica, rola essas questões, sabe? E aí você tem que estar ali observando e desloca, né, isso. Não de imediato, observa a transferência. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Não tenham pressa de fazer intervenções, de fazer interpretações. Ouve o seu paciente. Ouve o analisando. Ouve o que Certo, ele está trazendo, certo, né? certo. Vou já botar o negócio, viu? Oi? Então, justamente ouve o paciente, né? Sempre tem a transferência. Se não vier nenhuma transferência agressiva, hostil ou erótica, provavelmente tem uma transferência ali de afeto. Porque se a pessoa, Ivanete, está falando com você de questões sensíveis dela, é porque ela confia em você. É porque ela projeta em você algum retorno que você possa ter. Ela confia que você pode auxiliar de alguma maneira. Entendeu? entendi. Por Obrigada, exemplo, Samuel. as experiências que vocês têm comigo, como aqui um professor. Se vocês não confiassem, vocês não assistiam a aula, né? É um processo transferencial também. Mais perguntas, pessoal? Pode mandar brasa aí. Eu te enviei Samuel, no gratidão, seu, gratidão por ter saído. Tá bom, Sérgio. Muito obrigado pela presença. Obrigado eu a te vocês. enviei, eu te enviei no seu WhatsApp o motivo que eu fiz essa pergunta. Ah, tá. Depois eu vou olhar e responder. Pode ser? Não, é bem complexo mesmo, porque assim, você vai entender por que que eu fiz a pergunta, Uhum. mas eu entendi que talvez nem seja um processo de transferência, seja mais um recalque,
ou alguma coisa no sentido. Mas quando você fala de transferência também no sentido positivo, pode ser que alguma pessoa que tenha sofrido abuso consiga falar com você por processo de transferência. Claro, porque essa Confie o pessoa projeta em suficiente você para uma figura contar, inclusive, detalhes. Eu, por exemplo, consigo conduzir a análise de forma com que a pessoa se sinta muito à vontade, né? Isso é uma coisa que eu tenho comigo mesmo, sabe? E quando é em sala de aula que a pessoa te fala que quer falar, te pedir um conselho e te conta que foi abusada, te conta detalhes e você fica sem reação. É normal também? Você ficar sem reação, Pedir para olha, a pessoa procurar a polícia, porque como é uma riqueza de detalhes, muita. É, tem que ser o conselho tutelar primeiro também. É a polícia, claro, mas o conselho tutelar ele já agiliza tudo, né? Mobiliza a assistência social, mas polícia. é no caso da mensagem que eu te enviei aí, você Ah, vai claro, entender. tá, tudo bem. Então, assim, é normal a gente, pessoal, no começo, ficar chocado com algumas coisas. Tipo, a Aurora foi meu primeiro caso clínico, né? Então, quando ela começou a contar o que a mãe dela fazia, eu fiquei assim. Será que Lógico existe? que eu não fiz isso na sessão, né? Eu fiquei tipo assim, ó, Será inabalável que aqui. existe? Não, e eu, vala misericórdia, como eu fiquei imaginando, me pôr no lugar dela, num sentido de empatia, né? Nesses casos, tem um artigo de Ferenczi também que se chama, eu esqueci, mas é sobre a ética do cuidado que a gente fala, que é sobre o analista ter essa presença sensível, de ter um tato quando a pessoa passa por determinados tipos de trauma, né? Porque uma pessoa que foi abusada, que chegou em você e falou sobre essa questão com detalhes, Cristiane, é porque essa pessoa projeta em você um porto seguro, alguém que ela possa confiar. É uma transferência positiva. Talvez ela projetou em você aquilo que ela deveria ter projetado na mãe, Eu pensei a mesma coisa agora você entendeu? falando, porque a gente mexe com adolescente, eu no caso, né? Já tem um tempinho, digamos que quase 20 anos que eu mexo com adolescente. E assim, tem hora que é cada surpresa que eu fico meio assim, eu falo, gente, eu acho que eu preciso estudar mais. E Eu quanto atendo mais eu professores estudo, e mais eu assim, fico pensando que eu ainda não sei o suficiente para conduzir. Parece que falta alguma coisa. mas essa falta, Lacan vai falar que é a falta que o analista tem que suportar, porque você nunca vai saber tudo. Você nunca vai estar assim em análise. Agora eu sei tudo. Se você achar um psicanalista que fala que sabe exatamente o que, que ele está fazendo, Você pode correr dele. o ocorrer dele. Não quer dizer que você. Isso é uma metáfora, claro. Não quer dizer que você vai ter que fazer análise com a pessoa despreparada. Não é isso. Mas é porque você nunca. A cada vez que você atende um paciente novo, a sua percepção sobre a teoria, sobre a psicanálise, ela se altera, ela se atualiza. Você vai ampliando a sua visão a respeito, sabe, das pessoas e do processo analítico em si. Por isso que a psicanálise é uma questão prática. Por isso que eu quero pegar esses textos e falar sobre a prática com vocês, entendeu? Porque isso é muito bacana, a gente ler esses artigos sobre a técnica, para a gente não chegar cru, entende? E entender que o negócio é buraco é mais embaixo, é difícil, sabe? E ó, Tem que a vezes que cidade você... aqui é um ovinho de codorna, viu? Oi? E ó, que a cidade aqui é um ovinho de codorna. Deve ter uns 15 mil habitantes no máximo. Pois é, acontece em todo lugar uma série de coisas tão complexas. E no setting, né, nos atendimentos, no processo de atendimento em psicanálise, como no geral, a gente se depara com muita dor, muito sofrimento. Esses dias para trás eu estava pensando sobre essa questão justamente. Eu falei assim, gente, o mundo ele está sofrendo muito. Tem muita gente sofrendo. Sabe o Uhum. Vilela, do Inteligência Limitada, aquele podcast famoso? Ele estava com Uhum. depressão profunda no começo, alguns meses atrás. Profunda, de não levantar da Você, cama. E aí você olha para a vida da pessoa, você fala, nossa, que maravilha. Muitos influencers por aí, eles estão tomando medicação
Porque tem essa exposição e é o ganha-pão dele, e a pessoa não aguenta mais, sabe? Essa exposição da sua vida particular, mas aquilo ali é a forma com que ela ganha seu dinheiro. Aí dá-lhe sertralina, dá-lhe clonazepam, faz ali a combinação e vai, vida que segue. É bem, bem Então, puxado. tem muita coisa que acontece assim em análise que a gente fica perplexo. E vocês vão ter que lidar. Então, por isso que fala, o analista ele tem que estudar a teoria, fazer essa análise pessoal e ter supervisão de atendimento. Depois de um certo tempo, de uma certa experiência, não é todos os casos que você tem essa necessidade de fazer uma supervisão. Mas casos ali mais complexos, mais delicados, é com certeza. Um caso como esse, por exemplo, que você mandou, ainda não vi. Mas com certeza você vai ter que Você fazer vai uma assustar tanto supervisão. quanto eu, tenho certeza. Entendeu? Você vai ter que fazer uma supervisão. A Ivanete já conversou comigo sobre um caso também. Tem que fazer supervisão, né? Quando a gente Não, está eu acho perdido, que se eu né? pegar, porque assim, eu já atendo algumas pessoas por conta das minhas outras formações. E a Claro, psicanálise está entrando como um complemento de tudo uma isso. ferramenta, né? Isso, uma ferramenta. Só Uhum. que se essa pessoa realmente que me procurou para desabafar, procurar tratamento, eu vou precisar de ajuda. Eu Uhum. vou precisar de alguém para me ajudar. Porque quando a pessoa sabe que você estuda psicanálise e te procura com essa confiança, com essa textura de detalhes, é porque alguma coisa ela viu em você e você precisa. Ela já chegou com o processo com a transferência estabelecida. Não tem como ter análise sem ter uma transferência. Não necessariamente Exatamente. precisa ser a transferência negativa, mas pelo menos a Uhum, positiva, para a pessoa confiar. exato. O que ela está transferindo para você, então, é esse posto de autoridade que um pai ou uma mãe tem. Em análise, isso é muito comum. A figura paterna e materna que pode te trazer uma orientação, que pode te acolher, que pode te dar carinho, que pode te abraçar. E às vezes há essa demanda mesmo, sabe? E você tem que dar essa devolutiva para a pessoa, para ela entender que a busca dela é em ser acolhida, que ela se sente Uhum. abandonada, que ela se sente desamparada frente às intempéries, às dificuldades da vida e do mundo. Quanto mais eu vejo, assim, que como eu estou na sala de aula, quanto mais os dias passam e o mundo vai ficando do jeito que está ficando e tendo esse direcionamento, eu vejo que nós, enquanto profissionais nessa área, a gente está ficando muito, independe do conteúdo que o professor aplica, mas Uhum. referente à pessoa, está ficando muito distante e vago demais essa questão que a gente fala sobre a percepção humana, que às Uhum. vezes não é só o conteúdo que funciona, é você perceber o ser humano como um todo. E essa segurança eles não têm com qualquer pessoa, eles são limitados mesmo, inclusive os Exato. especiais, né? Assim, eu tenho um aluno Concordo. autista que hoje ele chegou assim, banhado de sangue. Eu falei, meu filho, quem te bateu? Não, tia, é porque eu tenho uma veinha aqui no nariz e eu mexi e sangrou. Eu quase desmaiei. Autista na escola, uma muvuca de feira de ciências. Na hora que ele chegou para vir onde eu estava, eu falei assim: ah, mas quem te eu cheguei a amolecer, não pelo sangue, mas por ele ser autista. Eu falei: Pela pronto, situação, né? agora deu zebra. Já pensou assim, nossa, deu caquinha, né? É. E ele Ah, não é de ficar perto de qualquer pessoa e ele não deixa. Assim, eu acho que é uns dois professores, no máximo três, que conseguem colocar a mão nele e que ele responde bom dia. É um nível assim bem mais alterado, sabe? Eu fiquei até assim, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz por ele me procurar, eu fiquei assustada pela situação que ele estava. uhum. Então, vamos encerrar? Ficou só nós. O povo foi tudo embora. Eu acho que eu fritei os Vamos. neurônios um pouco hoje, né? Mas para mim foi uma aula muito valiosa, porque eu consegui trazer a interpretação da aula da Adriana Uhum. com a dinâmica de tudo que aconteceu. Muito bom, tá? Então, a gente se vê quinta-feira que vem.
Eu vou ver qual caso clínico eu trago, se eu dou continuidade no do Aurora, se eu trago outro. Dá uma pensadinha, tá bom? Lê o texto, Ok. a íntegra, vai ser bom também. Vou Então, ler sim. qualquer coisa eu estou à disposição. Abraço, tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau.